Hoje nós vamos falar um pouco sobre a eletricidade dos materiais. Os materiais como um todo, a matéria como um todo, constituída de átomos, ela é neutra. No entanto, a despeito disso, ela exibe fenômenos elétricos. Isso porque, em última análise, a matéria é constituída por elétrons e prótons, né? E os prótons estão no núcleo, e o fato é que a matéria é constituída por objetos dotados de carga. Usualmente, nós classificamos os materiais, e essa é uma classificação clássica, eu diria, né? Porque depois nós vimos surgir, depois dos anos 50, os materiais semicondutores, por exemplo, os materiais supercondutores, né? Mas, na física clássica, nós classificamos os materiais em duas grandes categorias: os materiais condutores e os materiais isolantes ou dielétricos. O que distingue os materiais isolantes dos materiais condutores? O material é dito condutor quando, sob determinadas condições, mas em condições, digamos, usuais, né, nada de especial, mediante aplicação de um campo externo a esse material, ele é capaz de fazer passar ou permitir a passagem de uma corrente elétrica. Ou seja, num material condutor, os elétrons que compõem os átomos, eles são capazes de fluir através do material, e esse movimento dos elétrons é o que nós denominamos de corrente elétrica. Outros materiais, nós aplicamos um campo ao material ou estabelecemos uma diferença de potencial entre dois pontos do mesmo, e, no caso dos isolantes, você não percebe uma corrente elétrica. Não existe a corrente elétrica. Esses materiais são os materiais isolantes. Hoje, nós vamos nos concentrar, né, tão somente nos materiais condutores. E o Cláudio trouxe aqui um conjunto de materiais. Ele vai, então, agora, em primeiro lugar, apenas explicar, né, qual a diferença entre esses dois tipos de materiais, né? Vamos lá, Cláudio. Bom, aqui, então, eu tenho alguns materiais ditos condutores e alguns ditos isolantes. Eu vou ligar isso aqui na tomada, e a lâmpada, essa lâmpada incandescente, ela está em série com o circuito. Então, se eu ligar esses dois terminais, a lâmpada se acende, né, fechando aqui o circuito. Bom, se eu ligo, por exemplo, um fio de cobre, o fio de cobre é um bom condutor de eletricidade, né? Portanto, ela conduz bem a eletricidade e a lâmpada se acende. Mais uma vez. Aqui uma caneta de plástico, aparentemente é metálico, mas é uma tinta metálica, mas para essa tensão, para essa diferença de potencial, ela é um isolante. Aqui um tubo de plástico, também isolante, para essa tensão. O lápis, a madeira do lápis é um isolante, mas o grafite não. O grafite é um condutor de eletricidade nessas condições. Aqui um outro lápis, cujo grafite tem uma certa mistura e já não é uma boa condutora, praticamente não conduz eletricidade. Novamente madeira.
aqui alumínio, condutor de eletricidade, e latão, que é uma liga. Então, exemplos, né, de materiais condutores e materiais isolantes. Muito bom. O Cláudio, você acabou de mencionar uma coisa que é importante, né, que a gente chama atenção, é que um material tipicamente isolante ou dielétrico, se eu aplicar um campo externo muito, de um valor de intensidade muito grande, ele passa a se comportar como um condutor, né? Então, eu gostaria que você mostrasse uma experiência aqui, onde o ar, que usualmente é um mau condutor, mas quando o campo elétrico é muito intenso, a diferença de potencial é muito grande, ele acaba se comportando como um condutor e conduz a corrente elétrica muito bem. É só a gente olhar aí quando tem uma tempestade, né, para você ver o que acontece, né? Um relâmpago, né, e no relâmpago que nós temos é uma corrente elétrica, de forma que o ar, que usualmente é um mau condutor, pode se transformar, sob determinadas condições, num bom condutor. Então vamos lá, Cláudio, vamos a esse fenômeno interessante. Veja, isso que você falou é muito interessante, né? Porque muitas vezes é dito nas escolas, né? A professora diz para os alunos, olha, a madeira é isolante, né? O bambu é isolante, o alumínio é condutor, o ferro é condutor, o cobre é condutor. Então, cuidado. Aí o menino vai lá no poste de alta tensão, só que as condições lá são outras, né? É diferente de casa. Vai lá tentar tirar a pipa, só que ali você tem alta tensão, né? Tem tensões altíssimas. E ele ouviu falar, olha, acho que madeira é isolante, então eu posso ir lá e tentar tirar a minha pipa com um cabo de vassoura, por exemplo. Lê do engano, né? Lê do engano, porque nessas condições você pode criar o arco, né? E o arco voltaico é a condição na qual o ar vira um condutor. Você tem um plasma, e muitas vezes o arco voltaico ele se torna tão condutor quanto o cobre, né? E nessa condição você pode ter uma morte, né? sem necessidade. Tem aqui então um transformador, né? Então ele pega a voltagem da rede, né? No caso aqui 110, e ele transforma em 40 vezes maior, né? A tensão 40 vezes maior. Eu tenho aqui uma espira de 12.000, quer dizer, uma bobina de 12.000 espiras, e aqui uma bobina de 300 espiras. Eu tenho, então, um aumento de número de espiras de 40 vezes, né? Os transformadores nós vamos tratar mais tarde, né? Mas aqui eu teria um aumento da diferença de potencial da ordem de 40 vezes. Então, se eu entro com 110, eu teria aqui 4.400 volts. Então, aqui já se torna muito perigoso, né? Porque ele pode ionizar o ar. Então, a gente pode, então, mostrar que o plasma, né? O fogo, ele é um gás ionizado. Ele tem, então, partículas condutoras, né? Íons, positivo, negativo, elétrons, etc. Devido à sua temperatura. Então, como ele é um condutor, eu posso, ao ligar aqui o transformador, criar um meio condutor. Então isso daqui é o arco voltaico, né? É o ar que se torna então um condutor. Qual é a diferença básica entre os condutores, né, e os isolantes, né? É claro que a gente precisa entender um pouco sobre a estrutura da matéria, né? Um bom condutor, como o cobre, né, é um metal. E os metais, eles têm uma estrutura cristalina, como essa que eu estou apresentando aqui nessa figura. Nessa figura, o que nós temos? Um arranjo regular de átomos de cobre, em posições bem definidas, formando
uma rede cristalina. No caso do átomo de cobre, ele tem apenas um elétron na sua última camada. Esse elétron usualmente tem o nome de elétron na camada de valência, né? E esse elétron, ele é tal que quando se forma uma estrutura cristalina, um arranjo regular como esse elétron, a rigor, não fica ligado a nenhum átomo. É como se o elétron tivesse toda a liberdade do mundo para se movimentar pelo espaço, é claro que dentro do material, e ele se sente livre. Essa é exatamente a palavra, né? No material, nós temos, no caso desse material, elétrons, que são essas bolinhas aqui verdes, né? Elétrons que se comportam como elétrons livres. Cada átomo de cobre cede um elétron. E esses elétrons livres podem se sentir à vontade para percorrer o material. Ao menor campo elétrico aplicado, eu estou falando agora de um condutor ideal, né? Esses elétrons se movem, produzindo a corrente elétrica. No caso dos materiais dielétricos, não acontece isso. Nós vamos estudar isso na próxima aula para estabelecer a diferença entre eles. Mas o fato é que no material condutor, né, nós temos elétrons livres. Ora, o ponto aqui a ser destacado, e eu tenho aqui essa figura, né, para ilustrar isso, ela é uma excelente figura, né, bastante ilustrativa do que acontece. Mas no interior de um condutor, o campo elétrico é igual a zero. Isto porque, se eu tenho aqui um material condutor, né, assim que eu aplico um campo elétrico, digamos que eu tenho um campo elétrico aplicado na região onde está esse condutor. O que acontece é que os elétrons se movem de tal forma a ocuparem essa região do espaço, preferencialmente essa região do espaço, deixando aqui buracos que são, então, partículas ou íons, né, carregados positivamente. De forma que as cargas se distribuem na superfície de um condutor de tal forma a que, no interior do condutor, resulte um campo elétrico. E esse campo elétrico é o resultado do campo elétrico produzido por essa distribuição de carga num condutor, é isso que nós estamos indicando aqui, né? Somado ao campo elétrico externo. A soma dos dois campos me leva a um campo no interior de um condutor que é igual a zero. Essa é a principal característica e nós hoje vamos estudar, explorar, né, esse fato de que no interior de um condutor o campo elétrico se anula, o campo elétrico é igual a zero, né? Isso é muito interessante porque o Cláudio conhece muito bem. Existem muitas aplicações práticas, né, desse fato, né? E uma delas é, Faraday foi muito criativo, né? Ele percebeu que se você revestir o ambiente com uma superfície condutora ou um condutor, no interior daquele ambiente, não importa o que se passa lá fora, né, você vai ter o campo elétrico igual a zero. Ora, você blindou uma região do espaço, né, e com essa blindagem no interior daquela região do espaço, o campo elétrico é igual a zero. Ou seja, pode estar relampagueando lá fora. Se eu estou dentro de um avião, eu estou protegido, porque ele é revestido
né, de uma superfície condutora. Então, não importa o que esteja acontecendo, não importa as condições do tempo lá fora, eu estou protegido, né? Nós vamos ver que o para-raios é uma boa aplicação disso. Enfim, o Cláudio vai demonstrar agora esse efeito do que nós chamamos de gaiola de Faraday. Uma blindagem, e ele vai produzir um campo elétrico muito intenso aqui, né? Ele tem uma máquina de Van de Graaff para fazer isso, e quem estiver dentro daquela gaiola, que é a gaiola de Faraday, não vai perceber nada. Então vamos lá, Cláudio. Hoje o outro exemplo, né, de que a gente pode fazer em casa, mostrar exatamente como funciona uma gaiola de Faraday, é pegar o seu telefone celular e, se você não quiser que ela funcione, né, que ela não pegue, nem emita, nem consiga receber as ondas eletromagnéticas, basta embrulhá-lo com papel de alumínio, né? Pega o papel de alumínio da cozinha, embrulha ele totalmente, você vai ver que ele vai perder o sinal, né? Quer dizer, as ondas eletromagnéticas ficariam isoladas por causa dessa gaiola de Faraday. Porque nas ondas eletromagnéticas você tem campos. Né, elétricos e magnéticos. Então, com esse revestimento externo, né, ele não consegue receber as ondas eletromagnéticas. Exatamente. E aqui uma gaiola mesmo, uma gaiola de passarinho, né? Em que a gente colocou vários pedaços de papel de alumínio, tanto do lado de fora da gaiola, como do lado de dentro da gaiola. Então, dentro da gaiola também tem alguns papeizinhos, papel de alumínio pendurado. E a gente vai ligar isso aqui, né? Bom, isso aqui vai estar isolado, e ligar isso aqui no Van de Graaff. E vamos ver o que acontece com esses papeizinhos aí. Então, conforme a gente carrega a gaiola, a gente percebe que os papeizinhos que estão dentro da gaiola, ele simplesmente não se mexe, os de dentro da gaiola. E olha só os papeizinhos de fora da gaiola. Isso mostra que o campo ali dentro é nulo. Não existe campo elétrico ali dentro. Só no seu exterior. Então, esse é o efeito, né, da blindagem eletrostática, e essa aqui é uma gaiola no sentido literal também, exemplo de uma gaiola de Faraday, né? Existe uma outra aplicação que é bastante comum, não é, Cláudio? Sim. Que são os para-raios, né? Tudo que você coloca, você tem aí para como demonstrar, Cláudio? Sim, sim. Ah, perfeito, aí está. Bom, então aqui eu tenho um condutor, né, uma ponta feita de latão, e ela é isolada aqui, é uma base de PVC, e a gente pode ligar isso aqui no gerador Van de Graaff. E ao ligar, a gente vai ver o efeito, né, como é que é a distribuição de cargas nesse condutor. Só que, como o campo é invisível, a gente não consegue ver o que está acontecendo, a gente pode demonstrar que existe algo diferente aqui, né, perto da ponta. Então, isso a gente vai usar uma vela, a chama de uma vela, e ver o efeito dessa chama, né, em diversas posições. Aqui perto da ponta, parece que ocorre algo diferente, né, algo como um vento, né. Então, mais uma vez, nada ocorre aqui perto, mas aqui perto da ponta existe um vento, que mais tarde nós vamos falar, né, sobre o vento elétrico, é causado exatamente por esse poder das pontas. Chega até a apagar a vela. Então vamos agora a uma parte mais teórica, né? Não é tão interessante quanto a parte experimental, né? Mas é importante que se entenda isso. É a questão de como cargas são distribuídas na superfície de um condutor. Ora, se o campo elétrico é igual a zero, no interior de um condutor, isso significa que o potencial elétrico
é constante dentro do condutor. E ele é constante também na superfície de um condutor. Ou seja, a superfície de um condutor é uma superfície equipotencial. E as cargas elétricas, não existem cargas elétricas distribuídas no interior do condutor, mas as cargas elétricas se distribuem na superfície. Então, eu estou ilustrando aqui com uma figura onde você tem aqui um condutor, né? E estamos chamando a atenção para o fato de que as cargas elétricas se distribuem na superfície de um condutor. E essa distribuição de cargas é uma distribuição superficial de cargas. E é por isso que nós indicamos com a letra sigma. A distribuição de cargas não é necessariamente constante na superfície de um condutor. Ela pode depender dos pontos sobre a superfície de um condutor, e é por isso que nós indicamos que a densidade de cargas depende das coordenadas do ponto na superfície do condutor. De forma que no interior de um condutor a distribuição de cargas é igual a zero, existe uma distribuição de cargas na superfície, e essa distribuição de cargas na superfície, isso não é demonstrado, mas se pode demonstrar, mas para fazer isso você precisa conhecer um pouco mais de cálculo avançado. O fato é que a distribuição superficial de cargas ela é igual a uma constante vezes a componente normal do campo elétrico. O que é a componente normal do campo elétrico? Eu tenho aqui uma superfície, em cada ponto eu tenho uma componente normal do campo elétrico. Normal significa perpendicular à superfície do condutor por aquele ponto. Então, as cargas, no caso de um condutor, se distribuem na sua superfície. Esse é um dado extremamente relevante. E o potencial dentro do condutor, como dissemos antes, ele é constante. E na superfície também ele é constante. É o mesmo valor do potencial no interior, não é? E muitas vezes nós queremos, digamos assim, aterrar, né, um condutor. Isso significa ligá-lo à terra por um fio. O Cláudio já vai fazer uma demonstração. E ao fazê-lo, você praticamente está transformando a superfície do condutor numa superfície com um potencial igual a zero. Um aterramento pode ser feito com algo que tenha uma massa muito grande, né? Quer dizer, a terra no fundo é um grande fornecedor de cargas ou um grande absorvedor de cargas. Então, se tem um objeto muito eletrizado, se eu ligo a terra, se está faltando elétrons, a terra vai fornecer esses elétrons. Se tiver sobrando elétrons, ele vai pegar esses elétrons para ele. Quer dizer, no fundo, ele vai neutralizar o corpo, né? Então, vamos dar um exemplo. Se eu pegar esse Van de Graaff, ele está descarregado, mas se eu carregá-lo, ele vai ficar carregado, eletrizado. Mas se eu pegar um fio e ligá-lo no terra, né, por exemplo, na mesa, né, ou em algum outro ponto, eu vou estar descarregando, neutralizando essa bola. No nosso caso, eu posso até usar a minha mão mesmo, né? A minha mão pode ser um grande absorvedor, nesse caso, né? Porque a quantidade de cargas não é muito grande. Eu não posso fazer isso, por exemplo, por colocar a minha mão na tomada, porque nesse caso a quantidade de cargas é muito grande, né? E não vou ter condições, né, de aterrar. Então, mais uma vez, mostrar que existe um campo elétrico muito grande, quer dizer, partículas carregadas, quando você põe a mão ele descarrega, né? Então aí você já não tem mais esse campo elétrico e não tem mais as cargas. Nós poderíamos ilustrar essa questão do potencial ser nulo na superfície, tomando um exemplo, né? O exemplo que a gente considera é de um plano infinito, e esse plano ele é feito de um material condutor, né?
E o que a gente se pergunta, e esse é um exercício relativamente fácil de fazer, né? É o seguinte: se eu colocar uma carga Q em frente a esse plano condutor infinito, o que vai acontecer, né, do ponto de vista de distribuição de cargas elétricas? Nesse caso, esse é um exercício muito simples, a gente resolve fazendo uso do método de imagens, né? É uma técnica, né, para resolver esse tipo de problema. E aqui o que a gente faz é o seguinte: digamos que ele esteja aterrado com V igual a zero, né, e para eu obter a condição de potencial igual a zero, porque essa superfície está um potencial V igual a zero, então o que a gente faz? A gente admite que esteja do outro lado uma carga menos Q. Essa é a base do método de imagem. E agora se pode demonstrar que o efeito dessa carga Q em frente a esse condutor infinito e plano é o mesmo nessa região do lado esquerdo, é a mesma solução que você teria se você tivesse duas cargas, uma de carga Q e a outra de carga menos Q, são duas cargas de sinal oposto. Esse é o método, então, das imagens. Consequentemente, eu escrevo aqui o potencial para duas cargas, e a gente sabe que no plano Z igual a zero, que é o plano no qual se localiza essa superfície, e esse plano, então, nós escrevemos Z igual a zero, né? E o resultado disso é que o campo elétrico próximo da superfície condutora, eu posso escrever e determiná-lo analiticamente de uma forma relativamente simples, né? E o resultado disso é que a gente agora, utilizando aquela relação entre a componente normal do campo elétrico na superfície de um condutor, né, e a distribuição de cargas, a gente conclui que a distribuição de cargas depende dos pontos X e Y, dos pontos sobre a superfície, cujas coordenadas são X e Y, dessa forma que eu escrevi aqui e como está na apostila. O fato é o seguinte, voltando àquela figura lá originalmente, o que a gente deduz a partir dessa solução é que, em frente a essa carga, bem nessa posição aqui, nós temos uma grande concentração de cargas de sinal negativo, porque as cargas concentradas nessa superfície têm uma carga negativa, e à medida que você se afasta desse ponto, as cargas se tornarão mais esparsas, né? Então, as cargas se concentram basicamente naquela posição sobre a superfície próxima dessa carga Q. Esse é um exercício que eu considero ser absolutamente fantástico, relativamente simples, para a gente entender essa questão da distribuição de cargas sobre um condutor, e, em particular, sobre um condutor aterrado, né? E como a gente pode determinar. E nem sempre os problemas são tão simples assim. Muito bem. Eu gostaria também agora de avançar uma outra questão que é muito interessante. Diz respeito ao poder das pontas. Grosso modo, o que a gente pode assegurar, né, e acho que não vale a pena a gente entrar aqui em considerações, né, sobre como isso acontece, né, mas o fato é que, se ao longo de uma determinada superfície, né, eu tenho aqui uma superfície, esta aqui tem um valor do raio que eu poderia chamar de R, né,
e uma outra superfície, né, que eu poderia, agora, digamos que essa superfície tem uma ponta, esse raio aqui é bem menor, eu chamaria esse raio de R. É claro que é uma superfície imaginária, não é? Porque eu estou, na verdade, reproduzindo uma parte dessa superfície como se fora uma superfície esférica. Né? O fato é o seguinte, é que o campo elétrico é o resultado que está expresso aqui. Né? O campo elétrico numa ponta de um raio pequeno, né? No caso E2, né? O campo elétrico num raio pequeno, ele é muito mais intenso do que o campo elétrico naquelas regiões cujos raios são maiores. É a isso que nós damos o nome de poder das pontas. E existem aplicações, né, tecnológicas, né, para o poder das pontas, né, e eu tenho aqui uma outra figura, né, ilustrando isso, né, mas o que a gente vai ver agora é justamente esse poder das pontas, essa experiência que o Cláudio vai fazer então agora. Bom, isso aqui para demonstrar o efeito pontas, né, é um torniquete feito de um metal. Torniquete elétrico. Torniquete elétrico, exatamente. Ele é feito com várias pontas, né, todas no mesmo sentido, na qual a gente pode apoiar numa pontinha e ele pode girar livremente. Ó. E a gente vai ligar o Van de Graaff, né, acionar o Van de Graaff, eletrizar esse torniquete. Então, conforme eu eletrizo o torniquete, ele começa a girar no sentido contrário ao das pontas. Isso ocorre porque o campo elétrico, como o Gil falou, ele é muito mais intenso nas pontas, e esse campo elétrico ioniza o ar que está em volta dessa ponta. O ar, então, o ar ionizado, né, ele fica eletrizado com a mesma carga da ponta. Então, ele empurra o ar, repele o ar, e o ar empurra a ponta para o sentido contrário, né? Lei da ação e reação. Então, conforme ele empurra o ar para uma ponta, o ar empurra a ponta para o outro lado, fazendo o torniquete girar. Então, para a gente... Só um instantinho, Cláudio. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Veja bem, o que ele fez aqui é carregar, né, o torniquete elétrico. Ele adquiriu cargas. Essas cargas geram um campo, mas muito intenso na ponta. E esse campo, por ser intenso, ele ioniza o ar. E agora você tem íons, né, e elétrons. A colisão dos elétrons com essa ponta propicia um movimento. Ou também, conforme estiver carregado, pode ser a colisão dos íons, né, com uma ponta. E é isso que parece mágica. Ele simplesmente carrega o torniquete, deposita cargas no torniquete, e isso é suficiente para o torniquete se movimentar, né, Cláudio? Sim, sim. E assim, macroscopicamente, dizendo, a gente pode visualizar, né, fazendo de conta que isso aqui seria uma molécula de ar. Então, para a gente ilustrar um pouco melhor o que acontece aqui no torniquete, a gente vai usar um elemento macroscópico, né, que a gente consegue enxergar. Então, suponha que esse pedacinho de papel alumínio, né, pendurado por esse fiozinho quase invisível, isolante, é uma molécula de ar. Né? Então, isso aqui está neutro no início, mas eu vou carregar esse Van de Graaff para ver qual é o comportamento disso daqui. Então, nós vamos carregar o Van de Graaff. No início, né, vou descarregar o papel. No início ele é atraído pelo Van de Graaff. Então, mais uma vez.
Então, ele é atraído pelo Van de Graaff, porque ele está neutro. Mas conforme ele encosta no Van de Graaff, ele acaba ficando com a mesma carga do Van de Graaff. Ou seja, ele houve ionização. Ele ficou carregado eletricamente com a mesma carga do Van de Graaff. E por isso ele repele. E ele repele, exatamente. E é mais ou menos o que ocorre na ponta. Né? Então, o arzinho, no início, ele vem, é atraído porque o ar está neutro, mas conforme ele encosta, ele adquire a mesma carga da ponta. E com isso, há uma repulsão, né? Então, o ar ele é repelido, formando esse vento elétrico. Uma outra aplicação... Você não perdi o seu início, vamos começar de novo. Uma outra aplicação extremamente importante do ponto de vista da segurança das pessoas, né, é o que nós conhecemos como para-raios. Cada prédio na cidade se exige, por questões de segurança, que seja instalado um para-raios. Né? O que é o para-raios? É como o nome indica, para os raios, né? É para onde vão os raios, na verdade. Né? E isso é importante no caso de uma tempestade, né? Existe um número muito grande de raios, né, caindo sobre as cidades. Isso é muito comum, o número de raios caindo ao longo da superfície terrestre num determinado dia chega a centenas de milhares. Né? Qual é a ideia aqui? É basicamente o poder das pontas. Eu tenho aqui uma figura na qual eu ilustro a ideia, né, de o princípio de funcionamento de um para-raios localizado sobre um prédio, né, e o que acontece durante um raio é um pouco o oposto, né, do que nós poderíamos chamar aqui o torniquete. Porque no caso do torniquete, não é isso, Cláudio? O torniquete é que está carregado, não é? Agora, veja bem, no caso do para-raios, você tem cargas externas, né? Cargas externas. Aqui, tendo em vista o poder das pontas, o campo elétrico é muito intenso e ele, então, vai tender a atrair os raios, né? Induzir cargas, né? Cargas induzidas, né? No para-raios, mas nas regiões pontiagudas. Por isso que, tipicamente, um para-raios tem essa forma aqui, né? Várias pontas para atrair os elétrons que viajam quando acontece uma descarga elétrica desse tipo, né? Um raio, portanto, numa tempestade. Muito bem, eu não sei se o Cláudio quer aí fazer mais algumas demonstrações, né, o condutor. Temos sim. Ok. Podemos fazer algumas demonstrações a respeito do isolante ser perfeito, ou o isolante não ser muito perfeito, né? E o ar ionizado, que é o plasma, o arco voltaico. Bem, aqui nós vamos então fazer uma outra demonstração do perigo da corrente elétrica, né? Dos perigos da corrente elétrica. Se eu tenho o ar comum, normalmente ele é um bom isolante. Então, se eu tenho 110 volts, por exemplo, entre dois polos de uma tomada, por exemplo, não há passagem de corrente elétrica quase que nenhuma, né? Porque o ar se comporta como um bom isolante. Mas, se eu formar o arco voltaico, ou seja, eu posso transformar o ar num condutor, as coisas ficam bem mais perigosas. O ar passa a se tornar um condutor. E aí nós vamos fazer algumas experiências mostrando esse efeito, né, do arco voltaico. E muitas vezes, a gente, por descuido ou por negligência, costuma usar fita crepe, esparadrapo, band-aid, ou coisas desse tipo para fazer o isolamento de um fio, né? Então, muitas vezes a gente, na hora de pegar um fio desencapado, usa materiais inadequados. Então, vamos dar um exemplo. Eu peguei fita crepe, né, e coloquei aqui nos polos. O grande problema é que esses materiais pegam fogo, né?
E a fita crepe, quando pega fogo, ela se carboniza. E esse efeito de carbonização torna o material, que aparentemente é um isolante, num condutor. E isso pode ser causa de chamas, né, de incêndios, né, em favelas, etc. Então, a fita crepe, aparentemente aqui isolante, como ele está carbonizada, ele passa a ser um condutor, né, inclusive pegando fogo. Bom, então, o uso de materiais inadequados para você fazer um isolamento elétrico pode gerar grandes incêndios, né? Por exemplo, se eu puser uma fita crepe e se ela estiver já carbonizada, ela, que aparentemente é um isolante, né, passa a ser um bom condutor. E pega fogo, inclusive. Portanto, é necessário, nesses casos, usar materiais adequados, né? Custa mais caro, mas é um material que isola para determinadas tensões, mas mesmo que ela não isole, ela não pega fogo, ela é anti-chama. Exato. Muito bem, então em meu nome e no nome do Cláudio, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os condutores.